menino cearense curioso que gostava de ler e estudar, a aviador, militar, piloto de guerra, engenheiro eletrônico formado no ITA e doutor em radiociência pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Foi o primeiro PhD da Força Aérea Brasileira, representou o Brasil na NASA e fundou o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde foi diretor por 13 anos. Treinou pesquisadores espaciais e também promoveu o intercâmbio de cientistas na América Latina. Hoje vamos conhecer um pouquinho da história desse sonhador, um homem quase centenário, de mente aberta e alma juvenil. Quem me recebe hoje é Fernando de Mendonça, o Senhor do Castelo. Natural de Guaramiranga, Dr. Mendonça, hoje com 99 anos de idade, é um dos grandes nomes da ciência brasileira. Foi pioneiro na coordenação de programas de sensoriamento remoto e responsável pelo avanço das telecomunicações no Brasil, em especial na área de teleeducação. Participou da formação de centenas de doutores para o Programa Nuclear Brasileiro. Publicou trabalhos e artigos e recebeu várias honrarias por suas contribuições para o desenvolvimento e progresso nacional. Fernando de Mendonça, o homem do castelo, o brasileiro na NASA, o cearense em São José dos Campos. Naturalizado como cidadão de São José. Que bom, né? Fernando, eu sei que você é engenheiro e eu vou te chamar de você, tudo bem, né? Ótimo. Então tá. Sei que você é engenheiro, aviador, se formou aqui no ITA, é quase um homem centenário, fundador do INPE. O que eu não sei do Fernando? O que eu não sei que eu preciso saber? Olha, muita coisa. Olha, a escola da vida é importante. Eu tenho pelo menos 80 e tantos anos de escola da vida, tá? Então, certamente é muito mais escola de vida que você e nossos amigos, não é verdade? Então, tem muita coisa que não é importante para mim, mas às vezes é importante para outra pessoa. Então, ficaria difícil responder o que você não sabe. Eu fiz doutoramento na melhor universidade do mundo, que é Stanford, na relação das 1.000 melhores do mundo. Todo ano ela estava terceiro, quarto, segundo, dois. Esse ano ela é em primeiro lugar. Eu passei 3 anos lá. Fiz doutoramento, depois eu fiz o pós-doutoramento também, fiz lá. Fiquei como cientista visitante lá durante algum tempo e voltei para o Brasil para fazer o INPE. Mas antes de você chegar a ser doutor, você já foi criança. Claro. Eu quero que você me conte um pouquinho como que foi sua vida lá no Ceará, com a sua família. Tá bom, eu vou te contar. 1924, portanto, o ano que vem eu completo 100 anos de idade. Agora eu estou com 98, esse ano eu completo 99. Então lá, comecei. Quando eu tinha 4 anos de idade, era uma cidade pequena no interior, em cima de uma serra, 1.200 metros. Daí eu construí clima melhor do que o clima tropical. E aí ele resolveu mudar para Fortaleza, por causa das escolas de lá não eram suficientemente boas na cabeça dele, para o filho dele. Tá? Eu fui o mais velho da família, nós éramos 8, eu era o mais velho. O mais novo tem 22 anos mais jovem do que eu é o mais novo dos 8. Tá? Aí, em Fortaleza, chegou aos 6 anos, fui para a escola, e aí gostei muito da escola. E, como eu te contei, a professora Laurita me deu o prêmio no fim do ano por ter sido primeiro aluno, aquele estojo com duas cubas, uma para ver tinta azul, outra tinta vermelha. Então peraí, só para colocar você à parte da nossa conversa, antes a gente conversava aqui que o Fernando sempre foi motivado e ele estudava cada vez mais porque ele sempre ganhava prêmio. O primeiro prêmio que ele ganhou, então, foi uma caneta de bico de pena com tinteiro vermelho e azul, né, Fernando? Fernando, isso foi importante, entendeu? Isso foi o pontapé inicial para você poder estudar mais. Pois é. Então, todo ano eu ganhava prêmio. Eu estudava mais pelo prêmio do que pelo estudo, porque eu era criança. Quais eram os prêmios naquela época? Era livros, normalmente livros, né? As coisas... Não, era sempre quase livro. Essa caneta foi o primeiro e ficou, iam dar duas canetas. Aí passa o tempo, fiz Liceu do Ceará, fiz muito bem, o salão do Liceu até 16 anos, depois apareceu as menininhas, começam a se envolver com o namoro, deixa de estudar, as notas caíram um pouco, meu pai deu em cima. Você foi namorador? Hein? Foi namorador? Eu não sei não, eu namorava.
Mas na época era muito difícil, porque você namorar significava 1 metro de distância, alguém presente, para pegar na mão da menina, com 6 meses de namoro no mínimo, pegar a outra, era um negócio difícil. Mas aí, aí eu resolvi ser aviador, tá? Entrei no aeroclube local, eu tinha só 16 anos. E precisava ter 17 anos para ser brevetado. Quando chegou na época de ser brevetado... Mas quando você decidiu ser aviador, o que você viu? Você viu alguém voando e falou, não, eu quero voar também? Não, eu vi o seguinte, o avião, em 1928, chamado DOCS, 10 motores, tinha vindo para a América do Sul, subiu a América do Sul e passou em Fortaleza e eu vi aquele negócio lá. Aí eu não acreditava que dentro daquele troço tinha gente, era tão pequenininha, a distância do espaço. Aí eu resolvi ser aviador. Aí entrei no aeroclube, escondido da família, porque voar era previsto uma coisa muito perigosa. E mas, tinha que ter 18 anos também, né? Eu tinha 16, tinha que ter 18 anos. 17 para 18 anos. Aí eu entrei, mas eu recebi uma mesada do meu pai, eu usava a mesada para pagar as horas de voo do aeroclube. Então, eu pagava para voar, tá? Aí fiquei brevetado, tá? Mas na hora de receber o brevet, o meu pai representava uma empresa americana de petróleo e todo ano vinha uma equipe de ver como é que estava a representação. E disse, esse menino tem que ser engenheiro de petróleo. Ah, meu pai, é? Aí me arranjou um professor particular de inglês e eu comecei a estudar inglês, passei uns 6 anos estudando inglês e fiquei fluente em inglês. Tá? Então, além de você ser um visionário, seu pai também foi, né, Fernando? Não, meu pai sempre foi Porque visionário. Seu pai incentivou a vocês estudarem, incentivou o inglês, que foi o que abriu portas também, né? Não, a educação era muito importante para ele. Ele só tinha educação ginasial, mas ele estudava muito geologia, tá? Incrível, ele descobriu várias minas no curso de geologia que ele fez, autodidata, tá? Mas sim, o fato é que quando foi em 42, o Brasil declarou guerra ao eixo que tinha iniciado a guerra em 39, tá? Aí o Ministério Aeronáutico foi criado em 41, em 42 entrou na guerra. Em 43 eu falava inglês e era piloto civil, tá? Aí houve uma convocação de quem era com essas características para ser aviador da reserva da Força Aérea Brasileira, tá? Aí eu fui voluntário e fui aceito. Com 19 anos, então? Eu tinha 18 anos. 18 anos, mas aconteceu um negócio você entrou na FAB. Mas é o seguinte, esse é um probleminha interior. Quando eu fui receber o brevet, eu tinha que ter idade, e não tinha, tá? E meu pai sempre tinha carro, e eu aprendi a dirigir com 14 anos. E eu saía do carro dele, a polícia dava em cima e não prendia, porque o chefe de polícia era amigo do meu pai. E o chefe de polícia chegou e falou, olha, dá um jeito desse menino, porque eu já estou cansado de quebrar o galho de vocês, né? Aí tinha um amigo presente e falou assim, deixa o menino comigo que eu tenho solução. Aí ele foi para uma cidade vizinha comigo e me registrou como se eu tivesse o ano mais velho, tá? Muito bem. Tá, mas agora eu vou voltar um pouquinho. Você falou para mim que vai fazer 100 anos o ano que vem. É de verdade ou é baseado nesse seu documento? Não, deixa eu chegar lá que tem que ser verdade. Então a gente vai fazer o seguinte, Fernando, a gente vai dar uma paradinha bem rápida, tá? Um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Fernando conta mais sobre suas artes e se essa história de fazer 100 anos o ano que vem é verdade ou não. E também depois do intervalo ele vai falar como que ele veio parar aqui em São José. Não sai daí. Em 2016, quando Fernando de Mendonça completou 90 anos, o INPE fez uma homenagem catalogando todo o material desse homem que tanto contribuiu com a ciência em nosso país. Está na página principal do INPE, onde se reúne toda a história do Dr. Mendonça, em fotos, em artigos publicados na imprensa, nos trabalhos científicos produzidos por ele durante a sua gestão no INPE. E esse trabalho está disponível na internet. E é um trabalho assim, de memória mesmo, foi um trabalho gratificante. Eu não trabalhei com ele na gestão, mas desde que entrei no INPE, conheci o Dr. Mendonça e para mim, como bibliotecária e documentalista, foi assim
uma honra e um privilégio poder trabalhar com essa memória do Dr. Mendonça. Ele, assim, para mim é um exemplo na vida científica, na vida como cultural. Ele tem, assim, uma expressão cultural em São José impressionante. Então, é uma pessoa admirável. Ele além do tempo dele. Estou com um convidado que, na verdade, me convidou, me recebeu em sua casa, Fernando de Mendonça. Essa semana eu ouvi Doutor Mendonça, eu achei muito chique, mas antes de chegar o Doutor Mendonça, você estava falando antes do intervalo da sua ida para a FAB, que você teve que mudar a idade, eu ainda questionei, né? É a mesma idade ou não? Aí aconteceu o seguinte, é que para ser convocado pela FAB, eu tinha que ter também mais idade, né? Aí aconteceu que com a Guerra Mundial, ao completar 18 anos, o Exército convocava a turma da época. Aí eu voltei para ele, a frio que você me meteu, agora eu vou ter que servir o Exército e vem sair da FAB. Ele falou, tem solução. Aí ele me levou para uma cidade e conseguiu o atestado de óbito meu, tá? Aí meu nome era Fernando, eu tinha mudado de Fernando para Fernando Henrique. O Fernando Henrique então morreu e voltou à idade normal do Fernando e eu prossegui então normalmente a partir daí. Como que você chegou em São José? Não, é o seguinte, eu entrei na FAB, isso foi 43. Aí veio um avião da FAB para Fortaleza, apanhou os candidatos que tinham as mesmas condições que eu, éramos 3, chegamos no Rio de Janeiro, fomos para fazer exame médico. Era 400, 500 caras fazendo exame médico. A mocidade era muito doente, porque metade já foi limitada à primeira fase de exame médico. Mas eu fui selecionado, tá? Dos 3 cearenses, eu fui selecionado. Me mandaram para o Galeão fazer o voo de adaptação ao voo militar. Terminado esse voo militar, poucos meses, aí veio uma missão americana. O Brasil tinha um convênio estadual de treinamento de gente para ir para a guerra. Um grupo que foi ser treinado no Panamá foi formar o grupo Centauro na Itália. E o outro grupo era a Guerra do Japão, e não sei porquê, eu fui convocado para ser aviador naval, a bordo de porta-aviões, para participar da Guerra do Japão. Quando eu voltei para a FAB, eu fui designado para servir em Recife. Em Recife, então, era a patrulha do Atlântico. A guerra já tinha terminado no dia 14 de agosto de 45. E eu cheguei lá no dia 28 de agosto. Aí eu falei, fazer patrulha? Tempo de paz, não veio a ordem, tem que fazer. Tem uma informação americana que tem um submarino alemão e tal latitude, longitude no Atlântico, você vai ter que afundar esse diabo. Era 2 horas da manhã, saí do voo, cheguei lá, procurei, não encontrei nada. Depois eu soube que existia realmente submarino transportando os nazistas importantes para o Chile, tá? Muito bem. Aí, terminado aquilo ali, eu fui transferido em 48 para o Ministério da Aeronáutica, transferiu para o Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro porque tinha uma diretoria de aeronáutica civil e era do Ministério de Aeronáutica. E então eu fui designado para testar pilotos civis da aviação de turismo e a comercial. Aí houve um acidente do aviãozinho em São José e eu participei da comissão de inquérito do acidente. Isso em 49, 48. Porque daí nessa época que você fazia parte da FAB, veio para São José para poder investigar um acidente aéreo. Aéreo. Aí eu vi, era o seguinte, eu vi uma opção de construções. O que é isso? Não, a FAB está construindo aqui, o Ministério está construindo aqui uma unidade de pesquisa, vai ter um instituto de engenharia. Aí eu disse, eu vou fazer esse negócio, pô. Aí, muito bem, ficou na cabeça. Com quantos anos? Hein? Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 e poucos anos, tá? Eu voltei do DAC e estava lá. Aí passou uma lei que quem tinha pilotado da reserva da FAB para passar para a ativa tinha que fazer a academia da Força Aérea. Aí eu me inscrevi, sabe? E fui então fazer a academia da Força Aérea em 51, 52, 53. Tá? Em 53, eu sabia que São José estava terminando a construção. Aí em 53, eu terminei a academia da Força Aérea e requeri fazer o ITA. E fazer o ITA em 54. Tá? Isso vários anos depois eu decidi fazer o ITA. Aqui em São José, em 54, como que era a cidade e o que você fazia aqui? Existia uma cidade chamada CTA, totalmente independente da cidade de São José dos Campos.
a população nem sabia o que era isso. Você morou dentro do CTA, Morava então? dentro do CTA, né? E aí eu vejo que, historicamente, São José tem uma história assim, antes e depois do CTA. Porque o CTA, com a presença do pessoal de alto nível, começou a trazer indústrias para São José. A General Motors, a Rosozar, a Johnson & Johnson. E essas indústrias deram progresso à cidade. Então, eu acho que o CTA foi um elo importantíssimo na vida de São José. E ninguém dá importância muito a isso. Tá? Mas aí, o tempo passou, terminei o ITA, de novo, eu requeri. Quando foi em 56, eu estava no 3º ano do ITA. Tá? Aí houve a notícia que a União Soviética ia lançar um satélite artificial da Terra. E os americanos, em seguida, disseram a mesma coisa. Tá? Mas ninguém deu importância aos soviéticos. Aí, quando foi em 57, eu estava no 4º ano, ia ser o lançamento do Sputnik 1. Tá? Lançaram esse satélite, mas antes eu tinha me preparado, preparei uma estação para receber os sinais do satélite. Aí eu preparei para o satélite americano, que era o Explorer, mas atrasou em lançar o Sputnik e a minha estação não funcionou com o Sputnik. Então, fazia as modificações e comecei a pegar sinal do Sputnik. Bip, era só isso. Tá? Mas 3 meses depois, entrou o satélite americano, eu voltei à estação normal e comecei a receber informações de comunicação. E eu não conseguia interpretar as informações. Aí eu pensei, eu vou ter que estudar para interpretar esse negócio. Aí fui para os Estados Unidos, tá? Visitei 13 universidades para escolher qual era mais adequada a minha, inverti o processo. Você escolheu. Você sempre foi assim à frente do seu tempo, né? Você sempre... Você fez o que você quis. Escolhi aquela universidade. Aí vim, terminei o ITA, a universidade me aceitou, em Stanford, né? Aí eu voltei para pedir licença à FAB, pedi para fazer o doutoramento. O ministro da Aeronáutica não sabia o que era doutoramento, negou. Aí eu pedi uma entrevista com ele. Cheguei lá e ele falou, você deve ser muito burro, porque passou em academia, fez o ITA, ainda quer continuar estudando? Para que isso? Não, negativo, não dou essa permissão. Aí eu falei, olha, no mínimo 3 anos, ministro. Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, e se o senhor me desse um prazo um pouco menor? Ele falou, não, de jeito nenhum. Então eu quero uma licença sem vencimentos. Aí ela falou, esse eu dou. Aí me deu uma licença de 3 anos sem vencimento. Aí estou eu, com 30 anos de idade, desempregado, com mulher e 3 filhos, tá? Aí consegui uma bolsa de estudo na CAPES, Comissão de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior do MEC, tá? A bolsa de $350. Vou para os Estados Unidos. Fui para Stanford. Só que minha mulher era americana, eu fui casado com a Márcia II. A primeira faleceu. Aí... Sua primeira esposa você conheceu antes de vir no ITA? Não, conheci no tempo da guerra. Ah, tá. Ela foi de alguma forma com vocês para lá? Ela era primeiro-tenente, eu era segundo-tenente. Ela era primeiro-tenente, enfermeira formada, não, ganhava mais que eu. Então, chegou nos Estados Unidos, rapaz, ela se inscreveu no emprego no hospital e foi admitida. Então, ela me sustentou durante o período que eu passei em Stanford, nas despesas de casa, que a universidade era paga pela CAPES, tá? $100 mil por ano que eles gastaram comigo, tá bom? Muito bem. Aí eu terminei. No ITA, a minha turma terminou, foi o primeiro, depois eu tinha 14 anos de idade, já que existia o ITA, tá? E eu tirei o primeiro lugar da turma, summa cum laude, é quem terminar o curso. A média de 5 anos superior a 95, tá bom? Eu consegui, foi o primeiro summa cum laude que o ITA deu, tá bom? Com um colega de turma, Piva, e tirou também junto comigo, mas eu fiz eletrônica e ele fez aeronave. Mais uma motivação, esse título do ITA foi a mesma sensação da canetinha de bico de pena. Exatamente. A mesma sensação. Mesma coisa, muito bem. Aí eu vou para Stanford, 3 anos não dá, o doutoramento lá é 5 a 6 anos, tá? Mas aí eu fiz o seguinte, fiz um estágio para dormir pouco. O segredo, então, Fernando, para quem está assistindo a gente, qual é? É estudar mais, se adequar ao sono, é fazer a mais do que é pedido? Qual que é o segredo para os jovens que estão nos assistindo? O segredo é o seguinte, é que eu sonho muito, tá? Desses sonhos tem os grandes e os pequenos. Os pequenos eu jogo fora. Os grandes eu analiso qual que é realizável, que transforma em ação, tá?
Então, para isso, depois de escolhido, você estabelece um foco e uma persistência. Você não pode abandonar depois da sua decisão, você não pode mudar de decisão, tá? Porque senão não dá resultado. E com isso, então, eu escolhi fazer o diabo para valer. Então, eu vou aproveitar essa sua deixa. Antes de sair para o intervalo, todas as pessoas sonham. Tem uns que sonham mais, tem outros que sonham menos, uns sonham pouco. O que você tem de diferente? Por que o seu sonho se realiza? É porque eu estudo qual deles são realizáveis e transformar o sonho em ação. Eu planejei fazer o INPE 3, 4 anos antes de fazê-lo, tá? Então, estudei para fazer o INPE, tá? Então, quando eu voltei de lá para cá, eu fui para o brigadeiro chefe do CTA e falei, eu quero fazer um instituto aqui. Ele falou, aqui não. Ele era cearense, virou meu amigo, e disse, aqui não deixa, porque eu sofro muito como brigadeiro, diretor disso aqui, todo ano eles cortam minhas verbas. Eu não quero que você sofra a mesma coisa. Faz no setor privado ou no setor civil. Aí eu arranjei uma posição junto ao Conselho Nacional de Pesquisas, através de um amigo, tá? E comecei a fazer o INPE com o dinheiro deles lá. Mas aí ele me deu uma áreazinha de uns 200 metros quadrados de área, era muito pequeno, né? Aí eu grilei, ao tempo do tempo, terra do CTA. Como era o grilo? Eu plantei uma cerca separando e os pinheiros do lado de fora crescem muito rápido. Quando o pinheiro chegava a 2 metros de altura, eu mudei a cerca do lado de fora dos pinheiros. Aí a cerca passou para lá, mudei, plantei os pinheiros. Assim eu fui aumentando o pinheiral e invadindo a terra do CTA. Você é muito atrevido, hein, Fernando? Mas peraí, o mais que podia ser, eu estava grilando para o governo. É verdade, verdade. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar uma rápida parada. Daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente continua falando de sonhos. O Fernando tem tanta coisa para contar. Vamos ver se a gente consegue pegar algum segredo, porque além desse homem revolucionário, ele ainda construiu um castelo, o qual a gente está gravando aqui. Não sai daí, hein? Em 2021, o escritor Guca Domênico escreveu uma biografia com o título O Senhor do Castelo. Fernando de Mendonça, um brasileiro na NASA. O livro conta com detalhes as aventuras da vida desse homem que está prestes a comemorar 99 anos de idade em plena atividade física e intelectual. O processo todo foi uns 6 meses entre conhecer o Fernando, pesquisar, escrever o livro. 6 meses mais ou menos eu escrevi. Eu esperava encontrar uma pessoa menos humilde, né? Porque o Fernando é muito modesto, né? Com toda essa história que ele fez, eu achei que fosse uma pessoa um pouco até mais assim, arrogante, digamos. Ele é a humildade em pessoa, né? Eu acho que a importância, eu consegui ver a importância do Fernando para o desenvolvimento da ciência do Brasil, que até então eu não conhecia, né? Ele se mostrou para mim assim, uma pessoa muito estudiosa, dedicada, e que não aceita o não quando é injusto, né? Tanto é que ele foi fazendo várias coisas aí que não estava assim no script, né? Mas ele conseguiu dar uns dribles aí na NASA, no Exército, aqui aliás, na Aeronáutica, para conseguir realizar, porque o projeto era bom, era nobre, então ele foi atrás disso. Eu achei uma coisa, ele tem uma jovialidade, né? Sempre foi assim, né? Uma pessoa muito jovem, né? Obrigada mais uma vez por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço, uma pessoa tão legal, tão simpática. Obrigada. Fernando, você não mora numa casa, né? Você mora num castelo. Mas depois te explico. Então tá bom. Olha, estamos num castelo. Senhor do Castelo, me conta como que foi. O sonho, criar o INPE foi um sonho também? Foi. Você planejou antes? Como que foi? Planejei 3 ou 4 anos fazer o INPE, tá? Planejei estudando para fazer, tá? Então, o INPE, eu passei 15 anos no INPE. Para fazer o INPE, eu tive que estabelecer uma andorinha só não faz verão, então resolvi fazer um grupo. E comecei pegava 100 engenheiros por ano das universidades, selecionados, na época não era por crédito, era por turma. O professor conhecia os alunos, pegava os melhores, desses 50, 60, 70 eu selecionava metade, mandava o resto voltar para casa, e esse pessoal passava 6 meses comigo, treinando, e eu mandava para o exterior fazer doutoramento. Aí, terminado o ITA, fiz doutoramento, voltei,
E esse grupo prossegui com o sistema de aproveitar meus contatos que eu tinha gerado nos Estados Unidos com a NASA. Aí fiquei uns 14, 15 anos com o programa de colaboração com a NASA, tá? Posso fazer uma pergunta? Vou te atrapalhar de novo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O homem foi mesmo para a Lua? Foi, sim, claro. Verdade que você teve até um amigo que pisou na Lua? Tenho. Tem foto com ele e tudo? Tem. Quem é esse amigo? Armstrong, Neil Armstrong. Ele pousou na Lua dizendo que era... Eu fico arrepiada, gente, sério. É um pequeno passo do homem, mas é um grande passo para a humanidade, tá? Fotografia dele lá, colocando aquela bandeira sólida para... O fato é que, como colaboração, aquilo prestado à escolha do pouso na Lua, quando o Armstrong voltou, o grupo disse, olha, dessas pedras que você vai ter que entregar para o Fernando lá no Brasil. Aí o Armstrong veio, me trouxe, e eu era meio boçal, mais boçal do que hoje talvez, aí não coloquei num vidro protestante, dizendo o que era, peguei a pedra e coloquei na estante do meu escritório no INPE. Tá? E ela ficou lá. Aí peguei o avião para o Rio, chega no Rio, encontro com o Hervásio Carvalho. Hervásio era um pernambucano físico, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E ele falou, estou desesperado, o que houve? Acabei de vir nesse voo de Brasília, eu estava a bordo, eu não te encontrei. O que eu tive entrevista com o general Geisel, ele celebrou um convênio com a Alemanha para fazer 13 usinas nucleares no Brasil. Que nem é um órgão normativo, não é de construção. Eu não tenho gente para isso. E ele, o que é que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo nada, acabei de dar adeus. O ministro está em Brasília, veio me ajudar. Aí eu fui designado diretor executivo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É a tal da falácia do Aristóteles, né? É bem isso, né? São oportunidades que nascem, você não perde, tá? Exatamente. Então, eu vou dizer o seguinte, o Fernando, ele é o oportunista. A gente tem que ser assim, né, Fernando? Tem que aproveitar a oportunidade e agarrar e sonhar com ela. Toda a vida passa muitas oportunidades, os caras reconhecem e não participam. Não pode perder a oportunidade adequada. Nem que não tem capacidade, se capacete para não perder a oportunidade. Bem, aí aconteceu o seguinte, eu estou num programa para controlar e formar gente para a energia nuclear, no Brasil, um montão de dinheiro, tá? Milhões de euros, muito bem. Aí eu tive que ir para a Alemanha. Fui para a Alemanha, visitei as universidades que tinham vinculação com a energia nuclear, os institutos de pesquisa, estabeleci o contato com o governo, me colocaram um representante do governo para ter o meu contato e comecei a mandar gente para lá. No Brasil, quem tem tradição de coisas alemãs é o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande, Paraná. Aí eu comecei a mandar esse pessoal para lá. E mandei 400 caras para a Alemanha fazer doutoramento em áreas vinculadas ao setor nuclear. Muito bem. Aí eu tinha que ir na Alemanha de 2 em 2 meses para ver se o pessoal estava fazendo o que eu queria. Aí a reunião era de segunda-feira até de sábado. Aí eu falei, olha, eu não aguento fazer sábado, cancela do sábado, põe no domingo. Domingo não pode, então segunda-feira. Aí eu ficava livre sábado, domingo, não tinha o que fazer. Aí eu pegava o carro, não tinha o que fazer, comecei a ver castelo. Aí me interessei por castelo, comprei um bocado de livros sobre castelo, sobre administração medieval de castelo. Fernando, passeando pela Alemanha, viu os castelos e eu vou resolver fazer um castelo no Brasil. Como que é essa história toda? Você tinha dinheiro para fazer castelo? Espera aí, é o seguinte, aí acontece o seguinte, era militar, mesmo no tempo que eu fui para a Alemanha, muito bem. Aí acontece que eu passei 3 anos em área de guerra, contaram em dobro, contaram como 6 anos de serviço. Eu tinha mais de 5.000 horas de pilotagem de avião, contaram como 5 anos de serviço, somado com 6, 11. Eu tinha 22 anos de serviço efetivo, que somado com 11 dá 33 anos. Aí eu pedi passagem para reserva, me aposentei. Eu tinha 40 e poucos anos, tá bom? 41 anos. Aí eu, não pode, estou muito jovem. Eu falei, mas é a lei, tem que cumprir a lei. Dizia isso, então tiveram que passar para reserva. Aí me promoveram, eu era capitão, promoveram para major, passa para major. Aí, porque eu vi o seguinte, é que voar é muito bom, mas o velho não voa. Eu vou até os 60 anos, 65, depois ele no chão não tem a responsabilidade de ter as respostas rápidas das coisas necessárias num voo. Aí eu resolvi, então, mudar isso para ser empresário. Aí montei uma empresa chamada Interpoint. Interpoint é um sistema de interpretação que existe. Interpoint Satellite Communication, comunicação via satélite. Criei aqui uma estação e eu dava comunicação direta à origem das fábricas estrangeiras
na área de São José, a General Motors, muito bem. Aí, muito bem. Aí deu para ganhar um bocado de dinheiro. Então, eu resolvi fazer os castelos aqui. Né? Mas aí a mão de obra em São José era péssima. Né? Então, montei uma escola de treinamento de artesão, de construção, do modo geral, para fazer com precisão. Por exemplo, essas madeiras são colocadas a 10 centímetros. Todas elas são iguais. O tijolo também são 8 centímetros, 8 milímetros de separação. São todos iguais. 800 mil tijolos colocados. Essa mão de obra não existe, vulgarmente eu treinei. Então, os caras trabalhavam 8 horas e tinham 1 hora de aula depois. Quem faltasse aula 3 vezes, eu demitia. Então, não havia demissão, porque ninguém faltava. O Guca, ele escreveu o livro O Senhor do Castelo, que a gente já falou um pouquinho sobre, o Guca já apareceu aí na telinha, né? Foi difícil fazer o livro? Foi prazeroso? Como foi? Fala da história do livro. Eu não queria esse livro, mas eles decidiram por mim que eu tinha que fazer. Tá? Então, eu não ia gastar nenhum tostão. Muito bem. Quando o Guca terminou de escrever o livro, ele perguntou, você tem alguma editora? Acontece que eu tenho um amigo que tem a 3ª maior editora do Brasil. Eu falei, você vai com ele? Fala com ele? Eu vou dizer que você vai. E ele vai te fazer um preço especial para publicar o livro. Ele foi e o cara não disse o preço. Ele disse, não, o preço eu trato direto com o Fernando. Tá? O nome dele é Fernando também. Aí um dia eu fui falar com ele e falei, você não mandou a conta do livro para imprimir os 1000 exemplares, sei lá? Ele falou, que livro? Eu gosto das memórias. Eu estou por fora disso. Peraí, não brinca comigo. Não, aquilo foi um presente que eu te dei. Tá? Então, eu não paguei o Guca, tá? Eu não paguei o dinheiro que ele recebeu do cunhado dele, não recebeu. Tá? E eu tive o livro totalmente de graça, inclusive a impressão, tá bom? E, Fernando, você acaba de me dar um presente, viu? Você acaba de me dar um presente, me abrindo sua casa para minha equipe. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Então, o prazer falar de si próprio é comum a todo mundo, né? Muito obrigada pela sua companhia. O Entrevista fica por aqui e eu te aguardo no próximo programa, hein? Tchau, tchau. Tchau, você.